Mas, gente, que delícia, né? Que gostoso a gente poder dedicar uma manhã só para nós, né? Onde a gente deixou tudo lá fora, né? Mas o que a Eliana não falou e que eu acho super importante é que o tema desse nosso encontro veio muito dela. Nós temos um Ministério de Mulheres e ela compartilhando um pouco sobre a vida dela, sobre como Deus tem cuidado dela, então, e como ela, numa experiência muito particular, teve alguém que virou para ela e falou: se cuida, e ela trouxe isso para a gente, super obrigada, e aí foi em cima disso que nós preparamos o tema desse evento, né? Então, sempre existem vidas que estão por trás do cuidado inabalável de Deus. E pensando nisso, sem dúvida, nós estamos hoje num momento espiritual, aqui é um culto, e nunca vai poder faltar a palavra de Deus. Esse é o nosso intuito aqui, é que Deus fale com cada uma de nós. E tem uma escritura que me anima, que me ensina demais e que eu quero compartilhar com vocês, que fica em Gênesis 1, o versículo que nós vamos ler é o 27 e o 31. E fala assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 31. E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Vamos orar. Querido Deus, Pai, eu quero tanto agradecer ao Senhor, Pai, por dar para nós um momento tão gostoso de confraternização, de comunhão, mas acima de tudo, Deus, sentir que os seus anjos estão nesse ambiente agora, abençoando cada uma de nós, Pai. Muito obrigado por sua fidelidade, Deus, porque o seu cuidado inabalável, Pai, vem de uma fidelidade profunda pela sua criação, Pai. Obrigado por tudo, esteja conosco, em nome de Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Amém. E por que essa escritura me anima tanto? Porque a gente sempre acha que, fecha a porta, que a gente só veio da costela do Adão, né? Mas a gente vê aqui no começo que Deus criou homem e mulher. Então nós somos uma criação, vamos dizer assim, fazemos parte da primeira criação de Deus, né? Naqueles 7 dias. E o que é mais especial, que ele fala que ele olhou e viu que tudo que ele tinha feito ficou bom. Então nós somos uma boa criação de Deus. Temos que nos valorizar em cima disso e saber que Deus nos criou, que Ele nos ama e que por isso é especial estarmos hoje vivas, vivendo, usufruindo de tudo que nós podemos e que Ele nos dá. E especialmente por causa que Ele criou algo e Ele gostou, Ele cuida. Então eu penso, quando nós criamos alguma coisa e a gente gosta, a gente não cuida? Claro, como nós cuidamos dos nossos filhos, como nós cuidamos às vezes da nossa casa, coisas que nós criamos com as mãos, com o pensamento, a gente está sempre cuidando. E com Deus realmente não é nada diferente. Mas o cuidado, nós vamos falar muito sobre a palavra cuidado hoje, né? Vou falar, ela repete, mas vou repetir. Uma das coisas que eu vejo hoje em dia é que o cuidado faz parte do assunto, vou dizer para vocês, diário, né? A gente sai, ou está numa roda de amigas, ou está numa reunião de trabalho. Quando você para e presta atenção, o que você vê? É um falando, come isso. Não, não faz isso. Olha, probióticos é assim. Olha, exercita assim. Faz essa... E todo mundo tem uma dica, e pertinente, sem dúvida nenhuma, muitas vezes. Mas a gente vê que isso é um assunto que hoje faz muito presente. Eu lembro da minha mãe conversando com as amigas, eu não ouvia tanto essas histórias, né? O máximo que eu ouvia era assim, já chegou a sua? E eu nem sabia o que era. Você ainda? Eu nem sabia do que elas estavam falando, eu pequenininha, depois eu fui aprendendo, né? Que era sobre o nosso climatério, mas não se falava de saúde. Hoje em dia a gente fala muito de saúde, e todo mundo entende de saúde um pouco, né? As informações têm vindo.
E sobre envelhecimento? Envelhecimento saudável. Alguém não ouviu falar sobre envelhecimento saudável? Todo mundo ouviu falar. Tem um monte de dicas, um monte de verdades. E, sem dúvida, o que está acontecendo hoje, a gente tem uma pirâmide, vamos dizer assim, de marcação da população. E antigamente a gente tinha uma pirâmide super bem marcada, onde os jovens estavam na base e os velhos, idosos que estavam lá em cima eram um cumizinho de nada. E hoje nós temos um barril como um diagrama disso, porque os jovens estão diminuindo, a faixa entre 40 e 70 está muito grande e nós já temos um platô no idoso. Então, é uma realidade. Por quê? Porque está se tendo menos filhos, porque hoje em dia a gente está se cuidando melhor. Então, a longevidade é uma realidade hoje. E nós temos até uma pós-graduação de longevidade, chamada gerontologia, tão especial que é isso que se estuda sobre isso, né? Mas falando um pouco de mim, porque a Eliana falou que eu sou da área de saúde, eu acho que sou bem conhecida aqui, muita gente me conhece, estou tantos anos nessa comunidade, mas eu sou dentista e nos últimos 7 anos eu mudei um pouco o curso do meu trabalho, né? Eu fiz uma pós-graduação em odontologia hospitalar e de CTI, então hoje eu trabalho com pacientes com perda total de autonomia ou perda parcial de autonomia, mas são pacientes são pessoas que não podem ir ao consultório. Então, eu atendo eles no local de residência deles ou onde eles estão institucionalizados, né? Hoje em dia, a gente não pode usar mais a palavra asilo, isso não existe mais. Nós temos hoje ILPI, que são instituições de longa permanência para idosos, que são a residência deles. E nesses 7 anos, eu faço muitos atendimentos por semana, acabei fazendo até uma continha por conta desse evento. Falei, gente, quantas pessoas eu já atendi? E eu fiz uma conta, eu já atendi mais de 4.000 pessoas. Então, vocês imaginam quantas pessoas odiaram ver o dentista pela frente, né? Ninguém gosta de dentista, mas foram mais de 4.000 atendimentos. E esses atendimentos, como eu faço do local que ele está, em que o indivíduo precisa, eu entro nas casas. Então, eu não só vejo o paciente, mas eu vejo a família, eu vejo os cuidadores familiares, os cuidadores contratados. E essas pessoas estão numa situação de serem cuidados. Ser cuidado não é uma coisa fácil, né? Às vezes, cuidar é mais fácil do que ser cuidado. Então, toda vez que eu vou a um atendimento, independente do entendimento cognitivo, neurológico do paciente, eu sempre peço para ele permissão para cuidar dele. E agradeço ele na saída por ter permitido eu cuidar dele. Porque cuidar é uma invasão, muitas vezes. Então, a gente precisa encarar o cuidado como uma oportunidade que a gente está tendo, né? E aí eu olho para Deus e falo, caramba, Deus tem uma oportunidade, Ele quer ter cada vez mais uma oportunidade incrível de cuidar de nós. E nós precisamos permitir esse cuidado de Deus por nós. Bom, e voltando um pouco à gerontologia, e como eu tenho um público que eu atendo muito idoso, eu acabei fazendo também uma pós-graduação em geronto. É muito interessante, porque na geronto tem uma frase que eu acho que a gente poderia até abrir aqui uma discussão, mas eu acho que não é o momento, quem sabe depois a gente pode até falar sobre isso, mas tem uma frase que eu acho que a gente pode usar muito bem para esse momento, onde eles falam que o envelhecimento inicia no nosso nascimento. Por que eu trouxe essa frase aqui hoje? Porque quando a gente pensa em envelhecimento, a gente pensa em cuidados, a gente começa a falar, bom, quando eu tiver 50 eu faço, quando eu tiver 60 eu faço. Mas o cuidado é para todas nós. O cuidado deve iniciar no nascimento. Eu acho que a mãe que o filhinho nasce tem que pensar que um dia ele vai envelhecer. A gente não pensa, mas vai acontecer. E eu percebo no meu trabalho que a gente acaba conhecendo a vida, né, das pessoas, as histórias, né, e são, nossa, tantas. Pena que eu não sei escrever, não sou boa escritora, eu poderia fazer um livro de tantas histórias. Mas a gente percebe que
quem se cuidou um pouco mais fisicamente, quem cuidou um pouquinho mais do emocional, quem valorizou a família, os relacionamentos, ele tem uma bagagem, ele guarda num cantinho um pouco mais de condições de lidar com o envelhecimento. Aquela pessoa que fez um pouquinho de musculação, na hora que ela passa por uma internação, que ela começa a ter uma dificuldade de andar, ela tem uma reserva muscular que vai ajudá-la para frente. Porque se ela não tem uma reserva, qualquer internação de um mês, joga ela na cama. Ela passa a não andar. Então, é um processo que acontece. Pode acontecer com o jovem, pode acontecer com eu, assim, meia idade, pode acontecer com o mais velho. Então, como é importante nos cuidarmos e ajudar Deus nisso. E pensando em cuidados, no cuidado de Deus, na fidelidade dele, eu perguntei, caramba, como a Eliana falou, a gente tem se cuidado? A gente tem sido fiel no nosso cuidado? Precisa ter um mês inteiro dedicado a lembrar da gente, né? Nos lembrarmos de, vai fazer seu preventivo, olha lá o câncer. Precisaria ter isso? Não, nós precisamos ter isso conosco. Isso tem que estar intrínseco em nós. Então, que eu queria chamar a atenção para a gente discutir um pouquinho é sobre o cuidado físico. Olha que interessante, gente. Tem várias escrituras na Bíblia onde o Deus fala sobre isso. Se Deus fala sobre isso, é porque isso é importante. E eu não, sem dúvida nenhuma, não estou aqui de maneira nenhuma negligenciando as limitações de ninguém, porque limitações existem, eu vou falar, eu conheço isso de cor e salteado, vejo isso todo dia. Mas eu penso que, dentro dos nossos limites, quem sabe a gente poderia fazer um pouco mais. Eu acho que esse é um ponto que nós deveríamos pensar quando a gente fala de cuidados físicos. E Paulo fala muito bem em 1 Coríntios 6:20, onde ele fala, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Gente, alto preço. Vocês já compraram alguma coisa que para vocês era valorosa, independente do valor de grana, mas que vocês queriam muito? Eu lembro da Aninha, lembra, Ana Maria, do seu sapatinho de listra? Lembra? Eu e a Ana, a gente fazia um trabalho juntas em Ipanema. Um dia ela chegou para mim e falou assim, amiga, passei numa vitrine, eu vi um sapato listradinho. Ai, me apaixonei. Vocês conhecem a Ana, né? Me apaixonei. E aí o sapato vira a coisa mais maravilhosa do mundo, porque ela vende o negócio bem, né? Aí no dia seguinte eu falei, falei com o Marco ontem, aí eu preciso ter esse sapato. Gente, um dia sei lá, vamos nos encontrar, porque ela tava com o sapato, mas ela tava assim, né? Oi, tudo bem, amiga? Gente, a gente dá risada, mas é um fato. Eu adoro coisa de casa. Às vezes eu vejo uma bobagem na rua, eu ponho lá no cantinho, eu quero convidar alguém para tomar um café em casa, quase assim, né? Mostrando que eu quero que vejam, porque o que é valoroso pra gente, o que a gente conquista com alto preço, nossa, é demais, né? E nós fomos comprados por alto preço. Espiritualmente, nós fomos comprados com a cruz de Cristo. Então, imagina como Deus nos ama, como Ele tem um cuidado por nós muito especial. E Ele conclui a Escritura dizendo, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Glorificar a Deus, celebrar, ir em direção ao louvor. O corpo tem que estar bem, você tem que estar radiante. Aliás, hoje aqui vocês estão radiantes, viu? Vocês estão lindas! Gente, é demais! Vestido, cabelo, maquiagem, vocês estão demais! Vocês estão glorificando a Deus com o físico de vocês. Muito bom! Eu fico assim, olhando cada uma aqui e falando, gente, por que você não está todo dia assim? Aí eu penso, porque você não está todo dia assim, né? Mas, pensando nisso, a gente precisa ter vigor para glorificar Deus. Para a gente fazer trabalhos voluntários, para a gente poder servir o outro, cuidar de alguém. E isso é uma demanda nossa.
É algo que Deus dá para nós fazermos. E eu acho muito bom, porque Paulo, tem mais na Escritura que Paulo diz em 1 Coríntios 3, 16, 17, que ele fala, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus, que é o santuário de Deus e Deus, desculpa, vou ler uma linha aqui. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O Espírito habita em nós. Deus nos chama de santuário. Eu fico pensando assim, como a gente não usa santuários físicos, né? Mas se nós usássemos, né? Como nós cuidaríamos dele? Como nós precisamos valorizar o santuário que nós somos para Deus. Se Deus nos coloca numa posição de santuário, nossa responsabilidade é muito alta em cuidar. E nós negligenciamos muitas vezes o santuário. Nós colocamos boca dentro, gente, as maiores bobagens possíveis. O refrigerante, a gordura trans. 2, a gente não faz os exames regulares, não vamos aos médicos, parece que a gente tem medo, né? Avestruz, né? Bota a cabecinha no buraco, mas o corpão tá fora, né? As coisas estão acontecendo independente da gente não estar vendo. Nós precisamos ter esse cuidado conosco. E ele diz, Deus o destruirá. Sabe, às vezes eu falo, nossa Deus, podia ter escrito um pouquinho mais leve, né? Mas é assim que funciona. E vocês sabem mais o que às vezes eu fico pensando? Quando a amiga da Eliana falou para ela, se cuida, muitas vezes a gente vê o outro não se cuidando. E a gente, por uma razão, preguiça, vai ser uma discussão chata, vai ficar ofendido, vai achar que eu estou... Mas por falta de amor, a gente não avisa o amigo, a amiga, o marido, o filho, se cuida. Nós precisamos ser corajosas para ajudar o outro a se cuidar também. A gente quer receber o cuidado inabalável de Deus, sem dúvida nenhuma, mas a gente precisa se cuidar e precisa ajudar o outro também a se cuidar. Sabe que nas casas nas ILPIs que eu frequento, eu vejo uma coisa assim que me chama muita atenção e eu vejo isso acontecendo muito também com crianças. No intuito da gente ajudar, da gente cuidar, a gente acaba fazendo pelo outro aquilo que o outro deveria fazer. Então, nas ILPIs ou até dentro das casas, quando você tem alguém um pouco mais debilitado, com o cognitivo um pouco mais perdido ali, você começa a fazer tudo pela pessoa. Você dobra a roupa dela, você leva ela no banheiro, você não deixa ela pegar uma xícara. Isso vai fazendo a pessoa cair cada vez mais. Na criança, você veste o seu filho, você dá comida na boca, e você não está preparando ele para ser autônomo, para ter uma autonomia. Então, tudo isso nós precisamos pensar quando a gente fala de cuidado e quando nós cuidamos de alguém. Nós não podemos infantilizar o idoso, por exemplo, boquinha, pezinho, mãozinha. O idoso é um adulto, ele é um adulto que precisa ser valorizado, ele precisa ser tratado conforme a idade dele, a experiência que ele tem. Não podemos infantilizar o idoso, ao contrário, temos que jogar ele para cima, você pode. Ele vai dobrar errado, a criança vai sujar a mesa, mas nós temos que fazer isso. Faz parte de cuidar do outro. E em Provérbios 12, 24, vão ser muitas escrituras, eu falei que Deus fala muito de cuidados. Diz assim, as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Vamos governar as nossas vidas. Vamos pegar na mão o nosso cuidado. Foi assim que Eliana começou. Vamos cuidar de nós. Deus faz a parte dele e a parte dele nós nunca vamos poder fazer. Mas nós temos uma que nós podemos fazer. Então nós precisamos pegar isso na mão. Essa frase, eu não consigo, não pode existir. Não pode existir essa frase, eu não consigo. Eu faço yoga e eu tenho um problema seríssimo de equilíbrio. Eu não me equilibro lá. E aí, uma primeira aula que tinha que ficar naquela posição assim, né? Eu já meio caía o tempo todo. Na segunda aula, quando eu vi a professora fazendo isso, eu já peguei meu tapetinho, já encostei na parede, né? Falei, tô esperta aqui, né?
A professora olhou pra mim e falou assim, você tá indo aonde? Eu falei, não, eu tô indo ali na parede porque eu não consigo me equilibrar. Ela falou, a yoga começa na mente. Quando você fala que você não consegue, você bloqueia. Ela falou, você vai tentar. Se por acaso você desequilibrar, você põe a mão. Mas hoje você fica 5 segundos, a próxima vez você fica 8. Não importa. O não consigo não pode acontecer. Então você pode dizer assim, eu não consigo andar até o mercado. Bom, você não consegue hoje. Mas faz o seguinte, anda até metade do quarteirão, leva um banquinho, senta no banquinho, descansa, anda outra metade. O que a gente não pode é bloquear a nossa mente. Nós podemos, sim, tudo posso naquele que me fortalece. Nunca podemos esquecer disso. Então, ser o santuário de Deus é uma honra, gente. É uma honra total. É a prova do amor dele por nós, mas é uma responsabilidade nossa também cuidar desse santuário. Uma segunda coisinha que eu queria falar com vocês de cuidado é sobre o nosso cuidado emocional. Provérbios 4, 23 fala assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Para Deus, nossas emoções, nossa psique, nossos sentimentos estão no nosso coração. Tudo aquilo que a gente faz, uma coisa é cuidar do emocional, outra coisa é fazer por emoção, né? Tudo aquilo que a gente faz por emoção, que a gente faz meio de bate-pronto, tem muita chance de não dar certo. Então, porque a gente, né, de repente, vou fazer isso, é aquela história, né? Eu preciso cuidar do meu corpo, abre lá o Insta, vê lá. Pode barriga, tanquinho em 10 dias. Pilates de parede. Todo mundo já viu isso, né? Não sei o que, matricule-se agora. E você fala, não, realmente eu preciso ter essa barriga de tanquinho, eu vou lá, matricula. A chance de fracasso é muito grande. E uma sucessão de fracassos vai minando você, vai frustrando você. E cada vez você consegue menos. Em Salmos 139, 17, o salmista fala, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Nós precisamos aprender a construir nossos pensamentos. A construção de um pensamento não se faz em 5 minutos. A construção de um pensamento, ela é construída em cima das coisas que vão nos aparecendo pela frente. E aqui eu gosto muito que o salmista fala como é preciosa, né, a construção dos pensamentos de Deus. Deus poderia ter feito o mundo assim, ó, no estalar de dedos. Mas ele fez questão de ir fazendo. Né? No 6º dia lembrou até de nós. Ele foi fazendo lentamente, ele foi construindo, foi uma soma de pensamentos de Deus. E cada vez que ele acabava, ele via que tinha ficado bom. E nós precisamos aprender a construir os nossos pensamentos. Eu vou contar uma outra historinha aqui, estou cheia de história hoje. Eu, com 62 anos, já tenho algumas histórias para contar, porque eu já sou idosa, né? Eu já faço parte do grupo da gerontologia, não como profissional, mas precisando dos cuidados. E aí um tema, vou falar quase tudo. Mas há 25 anos atrás, hoje em dia está fácil de contar, minha filha caçula tem 30, ela tinha 5 anos na época. Eu, meu marido e meus filhos fomos fazer uma viagem para uma cidade chamada Cunha, não sei se vocês conhecem, fica aqui entre Rio e São Paulo. E chegando nessa cidade, lá tem um morro que você sobe, um dos passeios, e você avista Paraty, que é bem legal. Bom, de manhã fomos todos para lá, Nina 5, Ian 7, Nicolas 9, eu não tinha 40, fomos subir o morro, a criançada e o Cal, chegaram lá em cima, eu dei 3 passos, a galera, eu, mais 3, 4 passos. Bom, eu cheguei lá em cima porque eu tinha 38, 40, não tinha 40 anos, é óbvio, eu tinha uma idade jovem, né? Demora, mas eu chego. Mas eu fiquei mal aquele dia. E eu não fiquei mal porque eu fiquei cansada, não. Voltamos pro hotel, no dia seguinte a gente foi embora na estrada. Deus falou buzinou no meu ouvido assim, legal não participar do programa com a família, né? Quase não participar. Gente, eu tomei uma decisão naquele momento. Eu falei, e é difícil falar essa palavra, nunca, mas eu falei, eu nunca mais vou deixar de participar de um programa com a minha família
por negligência minha. Foi o primeiro pensamento que eu fiz. Eu estava uns 4, 5 quilos acima do peso, cheguei em casa, fui orar a Deus, falei, Deus, eu vou fazer em silêncio uma dieta de 1 mês e eu vou perder esse peso. E durante esse 1 mês eu vou decidir o que eu vou fazer. Bom, pasmem meninas, eu estava matriculada numa academia nessa época. Um dia eu entrei no Rio Sul, vi a plaquinha lá do Henrique Bez, uma academia que tinha, fiz a matrícula. Fui o primeiro dia, fui tudo antes disso. Fui o primeiro dia, fui o segundo, Eu descobri um dia que tinha uma cafeteria dentro do Ibéias maravilhosa. Eu amo café, adoro pão de queijo. Então, o que eu fazia? Eu falava assim, eu vou malhar, vou malhar, o que vai acontecer? Vou merecer um café com pão de queijo. E fui nessa jogada. Eu fiquei matriculada mais de 1 ano, viu? Aí depois eu falava assim, não, vou fazer o contrário. Como eu não comi bem, eu vou tomar o café, o pão de queijo e vou malhar. Até que chegou um ponto, sabe que ponto chegou? De eu me arrumar. Pegar o carro, estacionar, entrar no Henrique Béias, entrar na cafeteria, tomar o café e ir embora. Gostaram disso? Eu ia embora, gente. Para você ver que loucura que é, né? Não, olha onde chega a pessoa, né? Onde chega a pessoa. Então, isso que aconteceu lá em Cunha, eu estava matriculada numa academia. Que eu me matriculei assim, ó. Ih, tô gordinha, preciso. Ih, tô não sei o que lá. Foi desse jeito. Mas o que aconteceu? Eu comecei essa dieta, mas pegou muito fundo para mim o fato de eu não acompanhar meus filhos. Meus filhos eram muito pequenos, eu tinha uma grande jornada pela frente. E eu comecei a orar a Deus, pedir conselhos, conversar com amigas. E fui falando, puxa gente, não sei o que lá, eu estou precisando disso. Aí uma amiga minha falou para mim assim, tem uma professora lá no meu condomínio que é ótima. Quem sabe você devia fazer umas aulas com ela. Bom, eu contratei essa professora e começamos a andar e tal. E um dia eu falei assim, caramba, essa mulher não tem cólica, essa mulher não tem gripe, essa mulher não falta, ela não tem problema. O que acontece com ela? Eu tenho um monte de coisa, ela não tem nada. Ela estava todo dia lá marcado. E eu cheguei mais uma conclusão. Eu falei, eu preciso ter alguém que me ajude. Esse é um outro ponto que a gente precisa muitas vezes, na construção do pensamento, dar atenção para as revelações que Deus faz para a gente. Isso é muito importante. E eu não acho que a gente precisa gastar dinheiro para isso, não. Eu acho que a gente pode caminhar com acho que a gente pode até ter um programa de ajuda na internet, eu acho que funciona, mas não de bate-pronto. A gente precisa fazer a construção do pensamento que realmente a gente quer, que realmente a gente precisa, que realmente é importante. E, bom, eu cheguei a fazer meia maratona com essa minha professora. Ela foi embora para Portugal, a Ana conhece, muitas pessoas conhecem, uma mulher incrível. E ela me deixou uma outra professora, que é a Sandrinha. Eu malho há 20 anos com a Sandrinha. Hoje em dia, a Sandrinha eu faço só musculação com ela. Por quê? Porque se eu não tiver a Sandrinha para fazer musculação, eu não vou fazer, porque eu detesto musculação. E eu já sei, eu já me conheço e falo, se a Sandrinha não existir, eu não vou fazer. Correr, andar, fazer trilha, tudo isso eu faço. E o meu pensamento hoje já é outro. Eu fiz vários passeios com os meus filhos, fizemos caminhadas de 30 quilômetros, eu nunca mais deixei de fazer nada, nesse sentido. Mas hoje eu penso, eu não tenho netos, mas eu posso vir a ter netos e eu quero participar do crescimento dos meus netos. Eu preciso pegar isso na mão, não posso deixar a peteca cair. Mas tudo isso precisa do quê? De uma construção de um pensamento. Nós precisamos trabalhar o nosso emocional, para a gente se cuidar também. E em Filipenses 4:8 fala, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Precisamos encher nossa mente de coisas boas e não de frustrações. E para nós enchermos as nossas mentes de coisas boas, nós precisamos construir o pensamento e sermos humildes diante de nós mesmas e conhecer as nossas limitações, para a gente poder vencê-las. E pensando nisso, existe mais um cuidado que eu acho importante. Eu pensei muito quando estava preparando esse tempo para estar compartilhando com vocês,
que a vida da gente, às vezes, é um tripé de equilíbrio, né? Não adianta a gente depositar muito numa coisa, não depositar em outra. E pensando nesse tripé, eu pensei no cuidado físico, pensei no cuidado emocional e pensei no cuidado espiritual. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está falando desde o começo das Escrituras, o que Deus tem nos falado, então o espiritual está sempre muito envolvido. Eu acho que dá para falar com muita tranquilidade que se cuidar sem ter um lado espiritual envolvido é muito difícil. Eu já fui ateia, então eu tenho assim uma boa bagagem para falar para vocês quando a gente acha que as coisas vêm do universo, que o universo conspira, que você pode tudo. Então eu posso garantir para vocês que não é bem assim que funciona. Quando a gente tem um crescimento espiritual, quando a gente tem um envolvimento espiritual na nossa vida, permeando a nossa vida, facilita muito. Eu não consigo, eu não quero, não, mas eu sou o santuário de Deus. Eu acho que isso tem um valor, é o inestimável. É muito mais que o sapatinho de listra da Ana Maria. É algo muito valoroso. E pensando nisso, eu lembrei do livro que a gente está lendo, Celebração da Disciplina. Gente, o livro é demais. Esse Richard Foster, sem dúvida, ele foi um cara usado por Deus para fazer esse livro. E esse livro, cada capítulo, ele fala de um cuidado espiritual com a sua vida. E sabe o que eu vejo, assim? Sem julgamento, sem nada. Eu estou numa posição confortável aqui hoje, poder falar algumas coisas. Mas tem gente que não está lendo o livro. Amém. E lê quem quer, né, gente? Somos livres. Mas o que eu vejo, às vezes, é que as pessoas nem procuram saber sobre o assunto. Não lê nem o rodapé, nem pergunta para alguém, fala assim, você leu, o que você achou do capítulo? A pessoa já parte do princípio, é quase que nem o físico, eu não consigo, já parte do princípio que não quer, que não é bom, que é imposto, que é isso, que é aquilo, nem se permite a ver. E eu posso garantir para vocês que o livro é incrível. Então, quem não está lendo, pelo menos dá uma pesquisada sobre o assunto, porque ele é muito bom. Ele fala dos cuidados que a gente precisa ter. Oração, leitura, meditação da palavra, meditação, ele fala, louvor, relacionamentos, ele fala sobre comunhão de uma maneira maravilhosa. Então eu fico pensando, por que não? Por que não tentar algumas coisas? Por que essas dificuldades, essas barreiras que a gente se coloca? Nós precisamos estar um pouco mais prontas para receber e para fazer algumas coisas. Deixa de botar os não consigo, não quero, não é bom, não. Vai ver primeiro, nem viu, já fala não. Né? E para tudo na vida a gente precisa experimentar. Mas voltando um pouco assim ao cuidado espiritual e pensando um pouco na minha trajetória profissional, bom, trabalhar com o público que eu trabalho hoje, não tenham dúvida de que a morte bate a porta, né? Eu vejo a morte muito de perto, né? Posso dizer que pacientes meus morrem muito. E também quero dizer para vocês algo que às vezes a gente pode pensar, nossa, que triste o trabalho. Não é triste. Eu acho que Deus dá para cada um aquilo que ele pode carregar, né? Eu faço esse trabalho com muita alegria. Eu penso em levar alegria toda vez que eu chego lá. A Vera já trabalhou comigo, ela sabe como é. Eu tento cantar, eu sempre ponho a mão no ombro, faço uma oração silenciosa. Eu agradeço por ele ter cuidado, por ele ter deixado eu cuidar, mesmo aquele que não entende nada, que está vegetativo, no final eu agradeço ele por ter deixado eu cuidar dele, e antes de cuidar eu peço licença para cuidar. Não importa se ele entende, se ele não entende, eu falo o nome, falo, bom dia, João, tudo bem? Eu sou dentista, vim aqui te ajudar hoje, faço parte da equipe de cuidados seus, e vamos lá, eu sei que dentista é chato, é um horror, mas vai dar tudo certo no final. E no final eu falo, João, super obrigada. Obrigada por ter deixado eu cuidar de você, você foi incrível, que Deus abençoe, que os anjos estejam aqui. E vou falar para vocês, eu saio pela porta e fica naquela porta. Eu não levo para casa.
porque o próximo é o próximo e a vida é assim, e assim o trabalho. Mas a morte me chamou a atenção, claro. Falei, caramba, as pessoas morrem, né? E aí eu fui estudar um pouquinho, fui fazer um curso muito bom de cuidados paliativos. Não sei se vocês conhecem esse assunto, mas eu pedi para as meninas projetarem aí a definição de cuidados paliativos. E a definição é a seguinte: é um conjunto de práticas, eu diria de cuidados, de assistência ao paciente incurável, que visa oferecer dignidade e diminuição da dor em pacientes terminais ou em estágio avançado da enfermidade. Bom, nesse curso a gente teve algumas oportunidades até de termos um bate-papo muito longo com uma paciente oncológica, jovem. E o fato do paciente estar em cuidados paliativos não significa que ele vai morrer amanhã. Ele pode viver 2, 3, 4 anos. Significa que ele está incurável, que aquela doença não tem cura. Mas o que me chamou mais atenção, além da definição de cuidados paliativos, foi o significado, a origem da palavra pallium. Pallium vem de manto. Era um manto que os cavaleiros medievais usavam para poder protegê-los das intempéries, do clima e tudo mais. E falei, caramba, que interessante isso, né? Um manto. E aí me veio a escritura de Marcos 6,56, com Jesus, que fala, e onde quer que ele fosse, onde quer que Jesus fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Incrível. Quando eu vi aquela paciente oncológica, quando ela sentou por causa do ar-condicionado, alguma coisa assim, cobriram ela com um cobertor, na verdade, um cobertor vermelho e branco, xadrez. Eu falei, nossa, um manto. Foi o primeiro pensamento que eu fiz. E a gente lembra da mulher hemorrágica, né, Eliana, que foi uma escritura que a gente falou bastante, que ela tocou no manto de Cristo e ela foi curada. Mas você sabe o que foi mais interessante para mim nesse toque dessa mulher hemorrágica? Foi porque Cristo sentiu sair poder dele. O poder do manto é incrível. Por isso que eu acho que a vida espiritual, a gente poder usufruir desse poder, da gente poder tocar nesse manto, diante das nossas fragilidades, a gente conhecer a palavra de Deus, gente, ajuda demais. Não é uma coisa simples. Uma outra coisa que eu acho que na definição de cuidados paliativos tem é que falam que é um paciente incurável. A mulher teve cura. Muitos tocaram no manto de Cristo e foram curados. Nós temos algumas doencinhas para serem curadas. A doencinha da preguiça, a doencinha da falta de vontade, a doencinha da baixa estima, a doencinha do avestruz com a cabecinha no buraco. A gente tem várias doencinhas que a gente precisa curar. E a gente precisa encostar no manto de Cristo. Precisamos ver o poder sair de Deus. O cuidado inabalável de Deus vem de tocarmos nele. Eu fico pensando aqui, se a gente parar um minutinho e fechar o olho, tenho certeza que cada uma de nós tem uma história de algo que aconteceu, que você falou, caramba, e agora? E foi resolvido. Foi o cuidado inabalável de Deus por você. Ele solucionou o seu problema. Ele tirou aquele carro lá, você atravessou a rua sem querer e o carro brecou, sei lá, qualquer coisa. Existe um cuidado, nós temos que fazer a nossa parte. E pensando nisso, eu estava conversando com a Nina, minha filha, e a gente caminha muito juntas, e hoje em dia nossos assuntos são Bíblia. A Nina está aí conhecendo, desbravando o mundo espiritual, amém, orem por ela. Amém. E eu falei para ela, caramba, Nina, estou pensando em fazer lá uma fala sobre os cuidados, não sei o quê. Ela falou, nossa, mames, é que nem um malabarista, né? Eu falei, é que nem um malabarista. Ela definiu bem.
Imagine um malabarista, cada uma de nós é uma malabarista, com 3 bolinhas na mão, o cuidado físico, o cuidado emocional e o cuidado espiritual. E nós estamos jogando essas bolas para cima, estamos lidando com isso o tempo todo. E vocês sabem que a velocidade de queda é sempre a mesma, mas o tempo nem sempre, né? Então, na hora que a gente joga uma bola de cuidados físicos para cima, a gente joga mais alto para tempo de pegar o de cuidado espiritual, depois a gente joga o outro, de vez em quando uma bolinha cai, a gente pega de novo e a gente continua nesse malabares, e nós precisamos o tempo todo estar praticando esse malabarismo. Não é fácil, claro que não é fácil, é dificílimo, mas é possível. Tem malabarista com 5, 6 coisas jogando para cima, nós estamos falando só de 3, muito possível. E pensando nisso, pensando na fé, na perseverança que nós precisamos ter nos nossos cuidados, Deus entra com a fidelidade dele. Ele entra fiel, porque o cuidado de Deus é fiel. Ele não se abala. Nós precisamos, na verdade, ter o nosso treino, a nossa vontade, as nossas bolinhas sendo jogadas o tempo todo. E uma última escritura que eu quero falar com vocês, estamos já terminando, já falei muito, né? Está na hora de vocês falarem aí entre vocês. Mas uma última escritura que eu queria ler, em seguida nós vamos voltar a louvar nosso Deus, é Mateus 6, 26, que ele fala: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Pergunta para sua amiga aí do lado se você tem mais ou não valor do que as aves. Pergunte para qualquer uma delas. Eu tenho certeza absoluta que nós temos... Elas estão perguntando, muito bem. Muito bem, precisamos perguntar. Sempre uma para as outras e afirmar uma para as outras. Você tem mais valor, não tenha dúvida nenhuma. E eu pensei que nós somos um grupo grande aqui, devemos ter aí mais de 100 mulheres. E eu acho que na vida a gente se inclui sempre num grupo, né? A moda hoje é a inclusão. Então na vida a gente sempre se inclui num grupo. E eu perguntaria hoje, faça uma reflexão profunda, uma reflexão pessoal, sincera com você mesmo. E pergunte para você, em qual grupo será que eu estou inserida? Eu estou inserida num grupo que tem jogado essas 3 bolas, tenho cuidado do meu físico, do meu emocional e do meu espiritual, eu sou uma boa malabarista, mas será que eu não poderia cuidar um pouquinho mais? Será que eu não poderia me dedicar um pouquinho mais? Ou pensando que você é do grupo, que você já foi uma excelente malabarista. Você já jogou essas 3 bolas para cima por um bom tempo, mas por algum motivo você acabou não jogando mais. Elas caíram e você deixou no chão, não quis mais recolher. Ou, de repente, você pegou as 3 e colocou numa gaveta. Mas quem sabe você não gostaria de voltar a fazer esse malabares de novo? Não sei. Ou será que você faz parte de um grupo que nunca pensou nos seus cuidados? Nunca passou pela sua cabeça cuidar de você. Sempre foi, deixa a vida me levar. E hoje aqui, pensando nesse encontro que a gente está tendo, falando do cuidado e da fidelidade de Deus,
Será que a gente não poderia refletir sobre isso e, quem sabe, começar a construir essas bolinhas e falar que eu sou capaz, eu posso, eu quero treinar? Nós temos aqui, dentro da nossa igreja, muitas mulheres, muitas pessoas querendo muito te ajudar a você ser um bom malabarista. Eu acho que nós precisamos pensar nisso cada vez mais e cada vez mais com profundidade, porque é nossa responsabilidade o malabares. É responsabilidade de cada uma de nós. E se você está aqui hoje, nesse momento, é porque Deus está falando com você. E é porque você provavelmente está em uma dessas 3 situações. Muito obrigada, hein?